Boa noite, paz do Senhor Jesus. A minha alegria e a minha gratidão externada a Deus. Afinal somos todos irmãos, né? O Pai é Deus, a Mãe é a Igreja, o sangue que nos une é o de Cristo. Então eu louvo a Deus por estar em família e poder ter a oportunidade de conhecê-los. A minha fala, ela é de gratidão ao pastor Abinair, pastor presidente desta igreja, da sua esposa, ao pastor Samuel, que tive a honra de conhecer hoje pela manhã. Minha gratidão, meu muito obrigado. Aos pastores Laudemir, pastor Lucas, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela oportunidade que foi recebido. Pablo, Deus te bendiga, uma alegria. Nielson, né, que foi o canal para que pudéssemos estar aqui, sua esposa, seus filhos, que tive a grata satisfação de conhecê-los e estarmos em um momento de comunhão à mesa na parte da tarde. Eu tenho uma palavra que eu queria compartilhar com você. Eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias, livro de 1 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 20. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Efraim, Sutela, seu filho Bered, seu filho Taate, seu filho Aliada, seu filho Taate, seu filho Zabade, seu filho Sutela, Azer, Eliade, os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Por isso Efraim, seu pai, por muitos dias chorou. Vieram seus irmãos para consolar. Depois coabitou com a sua mulher, ela concebeu, teve um filho. Ele chamou o seu nome de Berias. Qual o nome? Não ouvi. Qual o nome? Porque ia mal a sua casa. Sua filha foi Seera, edificou a Bet-Eron, a baixa e a alta, como também a Uzen-Seera. Seu filho foi Rafá, Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama. 27, você pode ler? Quem entendeu o que leu, diga amém. Me explica, por favor. O amém é força do hábito. Pode sentar que eu vou te explicar. Jesus é bom. Deixa eu compartilhar com você aquilo que o Espírito de Deus ministra no meu coração na noite deste dia. O texto, por certo, não é convencional e eu, particularmente, se tratando de crônicas, eu tenho um trauma. E eu digo que, habitualmente, ao ler a Bíblia e ao desenvolver o exercício da leitura, mesmo assim, em alguns aspectos, parece que alguns textos e alguns livros, eles se tornam de dificultoso entendimento e pesada leitura. Acredito que o livro de Crônicas, para muitos aqui, é um livro que talvez a gente tenha até a dúvida de que se tenha lido ele, por conta de tantos nomes sugestivos. Aqui eu acabei de ler alguns. É um livro que vai contar para nós o censo de Israel, a divisão das tribos, a contagem das tribos e a origem de cada representante de tribo e cada um deles ali que desenvolveram o seu trabalho e a sua importância. Isso para a cultura judaica é extremamente importante, porque eles entendem que a riqueza e a fartura está na quantidade de filhos que possuem. Eles são a herança que Deus entrega a cada um deles. Para a cultura, alguém que não tem filho é alguém que não tem história e que também não vai deixar um legado e que não vai dar continuidade à sua história. É tão fato que por isso eles criam uma lei chamada Lei do Levirato, que caso
este homem morra e não tenha deixado um filho para dar continuidade à sua história, este homem pode se casar, esta mulher casa-se com seu irmão mais velho, a fim de que ela lhe dê um filho, e o seu primeiro filho levará o nome do seu irmão que havia falecido, para que ele pudesse dar continuidade à sua história, porque um judeu com filhos é alguém que tem muita história. Diferente da nossa cultura, nós casamos para pagar as responsabilidades do casamento. O judeu já casa para fazer filho e dar continuidade à sua história. Dentro da história judaica e dentro da cultura do povo judeu ou do povo hebreu, a gente vai percebendo que algumas tradições e algumas peculiaridades dentro do desenvolvimento da história desse povo. E quando eu digo que eu tenho dificuldade de ler crônicas, porque me foi negativa a experiência que eu tive foi de um dia querendo ouvir Deus falar comigo. Não sei se você já fez isso alguma vez, precisando ouvir a voz de Deus, pegou uma Bíblia, dobrou o joelho, foi para o quarto orar, a fim de quando abrisse, caísse num texto que falasse ao seu coração. Tem alguém que já fez isso aqui alguma vez? Eu sou normal, graças a Deus. Às vezes eu acho que não sou normal. Eu pergunto só para tirar dúvida, para ver se tem mais alguns anormais como eu caminhando entre nós. E eu abri e caiu em crônicas, e a gente vai lendo que gerou, e a gente vai tendo dificuldade de entender. Eu tenho trauma com esse livro. Por isso que eu perguntei de forma proposital. Quem entendeu o que leu? Todo mundo diz amém, mas a gente talvez não tenha entendido como deveria entender, porque habitualmente nós não nos apegamos a ler este livro. Eu também não. Eu cheguei nesse texto que eu li com você quando eu fazia um devocional e eu estava estudando sobre a vida de José. Eu peguei uma referência de rodapé de texto que me levou a esse texto que eu li com você. E ao ler esse texto, algumas coisas começaram a saltar diante dos meus olhos e eu quis compreender algumas coisas, da medida que o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas das quais Ele ministrou na minha alma, e eu acredito que lhe sirva ou que lhe acrescente alguma coisa na noite deste dia. Há algumas traduções, ou melhor, há algumas tradições dentro da cultura, e uma delas é um nome. Eles entendem que o nome traz consigo uma responsabilidade, e o nome não é dado como nós damos os nomes aos nossos filhos. Geralmente, quando a nossa esposa engravida, alguns têm a ideia de querer homenagear pai, mãe. Aí alguém entra em guerra porque não pode dar o nome para o filho do meu pai, tem que dar o nome do meu pai. Aí aquela guerra de família, né? Aí tem uns que têm uma ideia mirabolante, junta o nome dos dois e dá aqueles nomes que só o sangue de Jesus, né? Eu não vou citar aqui porque de repente eu posso te acertar e aí vai dar ruim para mim e eu quero voltar. Então, quando a gente caminha dentro da ideia, da perspectiva do nome, para a cultura o nome traz consigo uma responsabilidade, e não só uma responsabilidade. O nome também, ele era dado por pelo menos 3 características. Era assim que se davam os nomes. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Miguel e a Rafaela. O Miguel tem 13 anos, a Rafaela tem 8, ela faz 9 agora, dia 21 de dezembro. Meu sonho era que meu filho se chamasse Rafael e a minha filha Rafaela, ia ficar os 3 Rafaéis lá em casa, né? Mas a minha esposa não deixou, e como eu brinquei com verdades, porque a gente às vezes brinca com verdade. Lá em casa, eu mando na minha casa, ela manda em mim, entendeu? Eu mando na casa, mas em mim quem manda é ela. Então, eu não sei se ela manda em tudo, mas pelo menos na casa eu ainda estou governando. Quando ela engravidou do Miguel, eu queria colocar o nome dele de Rafael, mas na época estava passando uma novela que ela assistia, tinha um ator bonito, o nome do cara era Miguel. Ela fala até hoje que é por causa do anjo que desceu para dar livramento, mas eu tenho certeza que era por causa daquele ator bonitão da novela. Aquele cara roubou minha paz durante muito tempo, porque eu ficava olhando para ela, eu falava sangue de Jesus, ela nada a ver, é da Bíblia. Eu falei, tá bom, eu creio. De
Diferente da nossa cultura, quando a gente fala para a cultura, eles dão nomes por pelo menos 3 características. Seria elas físicas, de ordem de nascimento, seria por circunstância histórica ou por um ato profético. Eu vou lhe mostrar alguns exemplos. O nome é tão importante que você vai ver o próprio Isaías falando do Cristo, Isaías 9,6. Um filho se nasceu, um príncipe se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Cerca de 200 anos antes, aproximadamente, do nascimento do Cristo, Isaías está profetizando a respeito do seu nome. O nome é tão importante que Zacarias, quando recebe a visita de um anjo, o anjo vai falar para ele de que quando o menino nascer, lhe por-lhe-á o nome de João, porque o nome para a cultura é importante. Esse mesmo anjo vai aparecer para nossa irmã Maria e vai dizer: salve agraciada, conceberás, darás à luz a um filho. Maria não crê muito no que o anjo fala com ela, porque ela tem dificuldade de entender. Até eu também teria. Você imagina, você vai ser mãe e não conhece marido, não casou e vai ser virgem. Aí a Maria pergunta: como assim? Aí o anjo vai usar o testemunho de Isabel. Lembra da tua prima que era estéril, há 3 meses está grávida, há 6 meses está grávida, assim também lhe concederá. E Maria creu, e o texto diz que o anjo lhe anuncia: e o seu nome será Emanuel, o Deus que está conosco. Quando nós olhamos para a Bíblia, ela é repleta de nomes, e te aconselho, não coloque nome nos seus filhos só porque o nome está na Bíblia, porque de repente você vai colocar um nome que não seja legal o significado, talvez pela ausência do conhecimento. Eu não vou falar um nome aqui que é popular na Bíblia, mas que o nome tem um significado muito feio, porque de repente eu te acerto de novo. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê por característica física Jacó recebendo o nome. Você vai ver que ele agarra no calcanhar o seu irmão por causa da cor da pele e do pelo do corpo. Ele vai ser chamado de Esaú, homem de pele vermelha. Jacó vai ser aquele que agarra, porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Você vai ver um menino recebendo um nome porque ele nasce num período muito conturbado de Israel. Os filhos de Eli vão para a batalha, perdem a guerra, têm a ideia: levamos a arca e vencemos a luta. Logo levam a arca, perdem a luta e perdem a arca. Alguém escapa, corre até a casa de Eli e diz: olha, os seus filhos morreram, Ofni e Finéias faleceram. Eli cai da cadeira, quebra o pescoço, sua nora entra em trabalho de parto, ela gera um varão dentro de si. O texto diz para nós que alguém tenta alegrar e diz: olha, é um varão. Perguntam para ela: qual o nome deram? E disseram: Icabote, foi-se a glória de Israel. Pela circunstância do ato ocorrido histórico, a criança está recebendo o nome e levando consigo um legado de maldição. Quando a gente olha para o texto que eu li, ele é repleto de nomes, e eu não vou conseguir falar sobre todos eles, mas eles têm suas importâncias. Mas para que eu te contextualize e você compreenda, porque diferente da nossa cultura, a cultura entende o nome como uma característica física, um ato profético ou uma situação histórica. Um ato profético, talvez você lembre de Judá, que gera um filho com a sua nora, ela engravida de gêmeos, um dos filhos coloca a mão para fora, a parteira amarra um fio roxo na mão do menino, na hora do parto a mão recolhe, a criança que não tem o fio roxo na mão nasce, e ela coloca o nome da criança que nasceu de Pérez, aquele que nasceu para romper, ou aquele que rompe. Quando a gente olha para isso, por exemplo, eu não sei porque aqui a gente vai vivendo, outro dia um cara foi no cartório para registrar o filho, chegou lá no cartório e falou para o cara: coloca o nome dele de Batata. O cara falou: não, Batata não pode. Aí ele falou: não, mas eu quero que seja Batata, coloca de Batata. Aí o cara falou: rapaz, Batata não pode, você já vai ter um inimigo dentro de casa, esse nome não pode. Ele: por que não pode? Ele tinha inveja do vizinho que tinha uma fazenda de milho, aí colocou o nome do filho de Emílio, e a dele era de Batata. E quando ele chegou no cartório, ele falou: coloca de Batata. Porque tem gente que é assim, né, irmão? Só o sangue de Jesus. Eu não sei se você já ouviu a história, porque nome é uma coisa muito complicada. Eu estou me guardando aqui para não falar nome, porque se eu falar um nome que vem na minha cabeça assim, eu tenho medo de acertar alguém. Mas uma
senhora nova convertida, aceitou Jesus, e o pastor aconselhou para ela: coloca o nome bíblico. O pastor foi transferido da cidade, o neném nasceu. A irmã estava lendo a Bíblia e viu assim: como raio Satanás caiu do céu. Ele disse: caiu do céu, é bom, botou o nome do menino de Satanás. Aí pronto, né? Está na Bíblia, ela colocou. Anos mais tarde o pastor volta na cidade e pergunta: como é que está a família? Ela diz: a família está bem, graças a Deus. Satanás é que está me dando muita dor de cabeça. O pastor falou: não, mas essa é a função de Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. A irmã: não, é meu filho, pastor. É porque tem gente que acha que só porque está na Bíblia dá para colocar o nome. Não é assim. O texto que eu li, ele conta para nós a descendência de Efraim. Descendência de... Bom, quem é Efraim? Efraim é o segundo filho de José, gerado com uma mulher que lhe é dada quando ele assume o governo do Egito. Faraó dá para ele uma mulher, ele casa com ela, ele gera com ela 2 filhos. O nome do primeiro você lembra? Manassés. O nome do segundo? Efraim. Manassés, você sabe que é Deus me fez esquecer, e Efraim ou melhor, Deus me fez esquecer, e Efraim é Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então José vai pegar o que ele aprendeu da cultura, e apesar de ter passado pelo que passou, quando a sua mulher gera, o nome do primeiro é esquecimento e o nome do segundo é crescimento. Talvez José já esteja dando para nós uma lição: quem não esquece não cresce. Algumas pessoas têm dificuldade de crescer porque não conseguem esquecer, e de verdade José está me ensinando que o crescimento está ligado ao esquecimento, porque se eu não me esquecer das coisas que eu passei para chegar aonde eu cheguei, eu não vou usufruir do que Deus está fazendo na hora da minha chegada, porque eu vou estar preso a um tempo que eu não vou conseguir mudar. Então governar lembrando do poço, governar lembrando da prisão, governar lembrando da calúnia, governar lembrando do que meus irmãos me fizeram, vai me fazer ter um péssimo governo. Então José está dizendo: para que eu governe bem, eu preciso esquecer o que eu passei para chegar até aqui. Você já viu que tem gente que é assim? Ele está tão preso ao passado, não consegue ver que cresceu, e você diz: mas quem te viu e quem te vê? Como Deus te abençoou? O camarada olha para ti e diz: mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Parece que ele está num pote da amargura até hoje, nunca conseguiu sair de lá. Ele está vivendo mais o que ele viveu no processo para chegar do que usufruir do processo da chegada. Então, se eu puder já te dar um conselho na noite deste dia, é: aprenda a esquecer as coisas que você passou e aprenda a usufruir do que Deus está fazendo agora. Teu passado não tem nada de novo para te oferecer, teu passado não tem nada de legal, de edificante. Se eu puder até te dar um conselho, se o teu passado te chamar, por gentileza, não abra a porta, ele não tem nada de novo para te apresentar. Olhe para frente, avance, prossiga, porque o crescimento está ligado ao crescimento. Quando eu aprendo a esquecer, Paulo me ensinou: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo e eu avanço para o alvo, e o prêmio é a salvação. Eu preciso começar a compreender que algumas pessoas, quando elas estão presas no passado, elas têm dificuldade de usufruir do presente e não geram expectativa de futuro. Então logo Deus está dizendo pela boca de José: esquece para crescer, esquece para crescer. E ele vai dar esses nomes e são proféticos. Logo aqui a gente está lendo sobre a descendência de Efraim. É legal a gente pensar que depois que ele gera esses 2 filhos, e aqui já vai um adendo. Essa madrugada eu estava escrevendo algumas coisas e o Espírito de Deus ministrando na minha alma. É um sermão que está nascendo. O Egito te convida, depois te escraviza, e para sair de lá é só um milagre. Que o povo vai para o Egito como convidado, permanece lá escravizado, e para sair só milagre. Então cuidado quando o Egito te convidar. De repente o convite pode até ser legal, mas o tempo de Egito é de escravidão, e para Deus te arrancar desse lugar é só um milagre. Mas José vai convidar a sua família para ir para lá, e quando ele chega lá, o texto diz para nós que o seu pai adoece. O seu pai, antes de adoecer, vai abençoar. Isso também é cultural, é patriarcal, transferência de legado, imposição das mãos. A Bíblia vai dizer para nós que a mão direita era posta no primogênito, a mão esquerda no mais novo. A Bíblia diz que José leva os seus 2 filhos até a presença do seu pai para que ele o abençoe. Ele está à beira de morrer. Logo ele levanta as mãos aos céus e ora, agradece a Deus pelo momento. A mão é trocada, você conhece a história. A mão direita ele coloca na cabeça de Efraim, mão esquerda ele coloca na cabeça de Manassés. José interrompe a oração e diz: meu pai, só não sabe do costume? Mão direita no mais velho, mão esquerda para o mais novo. Parece que passou um filme na cabeça de José. Meu pai tem preferência para o mais novo, já quer dividir minha casa como a nossa era dividida. É que José não entendeu que Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem.
Deus não tem ninguém preferido aqui. Deus tem gente aqui que o prefere. De verdade, se eu puder lhe ajudar, não queira ser prioridade de Deus se você nunca prioriza Deus em nada, porque Deus vai priorizar quem lhe prioriza. É sempre assim. Então, se você quer ter o que eu tenho, busque da forma que eu busco, se entregue da forma que eu entregue, mas não tenha inveja do que eu tenho nem do que eu vivo, porque é resultado de uma vida em Deus. E se você quer ter o que eu tenho, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos que o preferem. Se a tua preferência for Deus, prepare-se para viver coisas que tu nunca imaginou viver. Aí o texto diz que ele troca a mão. Na hora que ele troca a mão, José segura, ele ora de novo. Quando ele ora de novo, o texto diz que Jacó então diz assim a José: me vi na câmera ali agora, sangue de Jesus. Olha para cá. Ele diz assim: não sou eu quem faço, mas é o Senhor quem determina. O maior será grande, mas o menor será maior do que ele. Opa! Tradição e costume diz: benção maior para o primogênito, benção maior para o mais novo. Ele troca a mão, interrompe, aí Deus estabelece: diga para ele, o maior será grande, mas o menor será maior. Só para me ajudar, e se você puder dar uma olhada e diga assim: você vai ser grande. Agora talvez você nem entenda isso e parece até que está desconexo, mas daqui a pouco você vai entender. E eu queria que você repetisse e guardasse isso. Diga para alguém que está do seu lado: você vai ser grande. Dá até um conselho para ele: paga uma Coca-Cola para mim hoje, porque você não sabe onde Deus vai me levar amanhã. Então talvez hoje você tenha o prazer de desfrutar da minha presença, mas amanhã talvez eu não esteja aqui para que você desfrute dela. Você vai ser grande. Chega no texto que eu li com você, eu não sei se vocês observaram ou perceberam, porque a verdade é que para ser grande tem que ter muito filho. Pastor, eu não quero ter muito filho. Esquece, só segura o grande. Quando a gente chega no texto que eu li com você, o texto diz para nós que Efraim vai gerar 9 filhos. Quantos filhos? 9. Eu vou falar só de 2, porque são 2 nomes que se repetem. Diga comigo: Eliada. Diga Azé. Eliada é tesouro, Azé é testemunho. Efraim é Deus me fez crescer. Quando a casa que foi projetada para crescer gera tesouro e testemunho, as coisas vão bem. O ruim é quando o tesouro e o testemunho dão mau testemunho. A casa que era para ser grande, a casa que era para ser fortificada, a casa que era para ser referência deixou de ser referência. Eu não sei se você observou enquanto eu lia. O texto diz para nós que os filhos de Efraim desceram até Gate, foram pegos roubando o gado dos gaditas, e uma vez que foram pegos roubando, o texto diz que os seus 9 filhos foram assassinados de uma vez só. Opa! Tragédia, fatalidade. Diga: vai ser grande. Guarde isso. A palavra liberada está antes da tragédia. A palavra liberada está antes da fatalidade. Guarde isso. O que Deus estabeleceu sobre a vida de Efraim veio antes do processo de luto. O que Deus estabeleceu sobre a vida de Efraim veio antes do processo da dor. O que Deus estabeleceu sobre a vida de Efraim foi antes mesmo dele casar e gerar filhos. Deus colocou a mão na cabeça dele e disse: vai ser grande. E se Deus estabeleceu que vai ser grande, o que acontece no caminho do processo não vai alterar o resultado do que Deus está preparando para fazer na vida dele. Eu não sei o que você passou para chegar até aqui, mas o que você passou para chegar até aqui não vai alterar o resultado que Deus está preparando para fazer na sua vida. Deixa eu te ajudar.
Efraim então agora está sem história, Efraim agora está sem legado, Efraim agora é conhecido como a casa dos ladrões, não como a casa da prosperidade. É ruim quando a casa que deveria ser referência deixa de ser referência, é ruim quando fatalidades, tragédias acontecem e a gente olha para uma casa que a gente queria ver a mão de Deus nela, mas a gente está vendo o adversário da alma da gente agindo dentro dessa casa e dentro dessa família. Talvez o diabo tenha entrado, pervertido o coração desses dois homens. Logo posterior a isto, o texto diz, e eu não estou falando aqui em conferência de família, por isso vou me ater a não falar sobre isto aqui, mas quando o texto diz que Efraim ficou entristecido e por isso não coabitou com a sua mulher, não namorou com ela, e o texto diz que ele ficou de luto por um tempo. Isso é muito compreensível, uma vez que nós estamos falando de 9 filhos, não de fatura de cartão de crédito. É muito compreensível um marido que fique de luto e não queira visitar a sua esposa, deitar com ela, estar ao lado dela, ter prazer com ela, comunhão com ela. É muito compreensível quando a gente fala da perda de 9 filhos. É inadmissível quando a gente fala de fatura de cartão de crédito, de coisas banais, onde as pessoas estão deixando que o externo afete o interno e você está levando para dentro da sua casa e do seu leito coisas que não deveriam pertencer ao seu leito e à sua casa. Mas o texto diz que ele foi consolado pelos seus irmãos. Se fosse só casal aqui eu ia entrar, mas eu não vou entrar aqui não. Quando eles estavam sendo consolado pelos seus irmãos, o texto diz que Efraim entrou a sua mulher e coabitou com ela, e o texto diz que ela engravidou. Opa, vida continua, a história segue. Deus decidiu visitar Efraim. A mulher dele está grávida, a vida vai continuar, a família vai prosseguir. A fatalidade, a tragédia que aconteceu ainda há pouco, fomos consolados, recobramos o ânimo, vencemos o luto, a minha casa voltou a gerar, a minha família voltou a produzir, nasceu a criança. Pergunta para mim qual é o nome. Berias. Foi o único nome que eu pedi para repetir. Qual o nome? Você sabe qual é o significado do nome Berias? Desgraçado, filho da minha dor, minha casa ia mal. Deixa eu perguntar para você aqui. Parece que Efraim não aprendeu com o pai. Parece que Efraim também não aprendeu com o avô. Lembra que o avô gerou com Raquel o seu segundo filho? Alguém lembra do nome dele? Benoni. Qual o nome dele? Raquel sente muita dor. A parteira pergunta: qual é o nome? Ele disse: Benoni. Benoni, filho da minha dor. Aí o texto diz que Jacó chega no cenário e pergunta: que nome colocaram? E ele disse: Benoni. Ele: Benoni não, Benjamim. Ele troca a sentença de filho da minha dor para filho da mão direita. E o que quer dizer filho da mão direita? Aquele que carrega a bênção de Deus. Jacó está dizendo para mim, me ensinando o seguinte: algumas coisas podem até ser geradas no ato da minha dor, mas quando elas nascerem, eu não posso me apegar à dor que senti para gerar e amaldiçoar o que está nascendo no meio do processo. Se eu puder te ajudar, e eu vou profetizar sobre a tua vida agora, e você vai entender o que Deus está falando. Às vezes nós não sabemos lidar com os processos da vida, e quando nós não sabemos lidar com o processo da vida, não guardamos a nossa boca e acabamos amaldiçoando aquilo que está sendo gerado no meio do processo. E Jacó está me ensinando: eu não nasci para gerar dores, eu nasci para gerar a bênção de Deus. Eu carrego o favor de Deus, eu carrego a bênção de Deus, eu carrego a graça de Deus. Então eu queria profetizar que talvez a dor esteja roubando de você a consciência de liberar uma palavra profética para aquilo que está sendo gerado, mas quando Deus fizer nascer o que Ele está gerando no meio do processo, não amaldiçoe o que está sendo gerado, porque carrega a graça e a bênção de Deus. Bom, ele também não aprendeu com José, porque José falou: eu cresci e eu esqueci. Ele vai pegar toda a dor que ele sente e vai transferir para essa criança que acaba. Que culpa Berias tem para receber o nome que está recebendo?
Deixa eu te perguntar e falar uma coisa para ti aqui. Seus filhos não têm culpa do que você viveu. Seus filhos não são responsáveis dos processos pelos quais você enfrentou. Pare de transferir coisas que não são dos seus filhos para os seus filhos só porque você não sabe lidar com a sua dor. Sabe aquela velha frase, quando alguém te chama a atenção e diz: faz isso com seu filho, não, isso não é legal. Aí você fala assim: não, eu fui criada assim, eu aprendi assim, não morri. Não morreu, mas não gostava, e o relacionamento com o pai não era legal. E você está querendo desenvolver esse mesmo tipo de relacionamento com seus filhos? A gente precisa começar a aprender a deixar no passado o que é do passado e viver o que Deus tem para nós agora. Se eu pudesse te ajudar e liberar uma palavra para a tua vida hoje, eu ia dizer para você que talvez a gente não tenha aprendido, porque Davi não foi um excelente pai. A sua casa se dividiu por muitos aspectos, a espada de Deus estava sobre a sua casa, mas ele disse que os seus filhos seriam como um ramo de oliveira sentado à mesa, e a sua mulher como uma árvore frondosa e frutífera. Os seus filhos seriam como flecha, e essa flecha estaria na mão do valente. Eu sei que isso é didático, que você já ouviu. A flecha está na mão do valente. Se a flecha está na mão do valente, cabe o valente dominar sobre a flecha enquanto está na mão dele. Vai chegar um dia que você vai precisar soltar a flecha, para ela não perder o alvo e nem errar o alvo. Ela precisa ser bem preparada enquanto estiver nas suas mãos. Se eu puder lhe dar um conselho, não negocie a autoridade. Seus filhos precisam entender que enquanto estão dentro da sua casa, as regras são suas, e eles precisam aprender a obedecer aquilo que Deus estabeleceu e lhe deu sobre a sua vida. Não negocie seu sacerdócio, exerça o seu ministério. Pastor, qual é o meu ministério? Não é pregar, não é cantar. Seu ministério é a sua família. Paulo disse a Timóteo: aquele que não cuida da família nega a fé e é pior do que um infiel. Tem gente muito fiel ao ministério, mas muito péssimo como alguém de família, e por isso não entendeu o que é ministério, porque ministério não é pregar, não é subir no altar, não é ter cargo ou ter função. Ministério é cuidar bem daquilo que Deus entregou na sua mão. Sua mulher é seu ministério, seus filhos são seu ministério, e o não cuidado deles é negar a fé e é ser pior do que um infiel. Então domine sobre a flecha. Eu brinco muito com meu filho e eu digo para ele umas frases. Por exemplo, esses dias eu conversava com ele, mas essa é uma frase que eu digo desde sempre: Miguel, qual é o seu direito? Ele diz: o direito de não ter direito enquanto morar com meu pai. Parece dura, mas é uma verdade, porque eu não negocio princípios. Ele não é obrigado a ser crente nem servir a Deus, mas eu não vou negociar princípios para tê-lo dentro da minha casa e dentro da presença de Deus. Eu vou lhe ensinar o caminho, ele vai aprender o caminho e vai viver com aquilo que eu lhe ensinar. E espero em Deus que ele nunca se afaste dos caminhos do Senhor e fique firme na presença de Deus. Mas a verdade é que eu não vou negociar o que é inegociável. Eu não quebro princípios, porque o dia que eu quebrar o princípio vai me quebrar. Então eu preciso entender que a minha casa precisa ser bem gerida e bem governada. Meu filho é uma flecha que está na minha mão, e eu preciso prepará-lo, porque ele não vai viver debaixo das minhas asas o tempo inteiro. Um dia eu vou precisar soltar, e o dia que ele chegar na faculdade, ele não vai poder se desviar, porque ele aprendeu aquilo que ele precisa aprender. Eu tenho uma outra frase que eu ouvia muito do meu pai. Meu pai dizia: quem come do meu pão canta a minha canção. Se não está satisfeito com a minha música, vai atrás do seu pão. Mas o salmista diz: uma hora eu vou soltar, e a flecha vai, e o valente fica. E eu posso profetizar para alguém, você já deve ter ouvido isso, mas eu preciso profetizar, e eu acredito que isso vai edificar a sua casa. Seus filhos pisarão onde você não pisou, porque quando Davi diz que ele é como flecha, uma hora eu vou soltar, e quando eu soltar, o meu filho vai acertar o alvo, e a flecha sempre vai onde o arqueiro não pode ir. Eu quero profetizar: os seus filhos irão onde você não foi, pisarão onde você não pisou, terão o que você não teve, viverão o que você não viveu, gozarão do que você não gozou. Você vai catapultar teus filhos e impulsioná-los para que eles vivam o melhor de Deus. Seus filhos lhe darão alegria, honrarão a sua casa, viverão debaixo da mão de Deus, e a sua família será abençoada. Eu profetizo na autoridade do nome que é sobre todo nome, que se por algum caminho meu adversário se levantou contra a tua casa, por 7 ele baterá em retirada. Eu vim aqui profetizar que os que são do Senhor, o maligno não vai tocar, e que se
pai. Efraim chamou o filho que acabou de ser gerado de desgraçado. Minha casa ia mal, filho da minha dor. Eu acho legal porque chegou a vez de Beria gerar. Diga, chegou a minha vez. Não, você está aqui ainda? Diga, chegou a minha vez. Diga mais forte, chegou a minha vez. Diga assim, em mim. Não, diga mais forte, em mim termina todo legado de maldição da minha casa. Diga, em mim Deus constrói um novo templo para a minha vida. Chegou a vez do desgraçado gerar, chegou a vez de Beria gerar. Eu não vou me ater muito a ela, mas ele gera uma filha, uma menina. O nome dela é Uzen-Seera. Ela edificou a Bet-Eron, como também a Uzen-Seera, como a cidade alta, como também a cidade baixa. Você pode ler a Bíblia. Se você encontrar uma mulher como a filha de Berias, eu desconheço, porque a gente fala de muitas mulheres, Ruth, Noemi, mas pouco se fala desta mulher que edificou 2 grandes cidades, e as cidades levaram seu nome. Num contexto onde a mulher não tem vez, a filha do desgraçado está edificando cidade, está construindo o que ninguém constrói, fazendo o que ninguém faz, e as cidades estão levando o seu nome. Ele gera uma filha que está à frente do seu tempo e que faz coisas que as pessoas comuns não estão habituadas a fazer. Posso profetizar? Seus filhos estarão à frente do seu tempo. Os seus filhos edificarão e construirão coisas que ninguém constrói. Os seus filhos marcarão o tempo e a história. É porque eu acho que você não deve ter filho, mas se ainda não tem, levanta a mão que você vai ter e já vai profetizando. Mas eu estou dizendo que Deus estará lhe dando filhos edificadores, filhos que marcarão o seu tempo, marcarão a sua história, filhos que estarão autorizados a prosperar, a crescer, a avançar, filhos que não se envolverão com as coisas desse mundo e não se contaminarão com ele, mas antes influenciarão e não serão influenciados, marcarão lugares, marcarão territórios, avançarão, crescerão e viverão o favor de Deus sobre a sua vida. Deus te dará filhos excepcionais que lhe darão uma alegria e que te farão viver o melhor dos dias sobre a terra. Chegou minha vez de gerar. Ele gera um filho homem, e o nome desse filho homem, eu penso que ele poderia bem ter repetido, como muita gente faz, né? O nome já é ruim, ainda bota Júnior. Ele podia ter olhado para a mulher que agora engravida de novo, e ele agora olha e diz, o Berias olha e diz, coloca o nome de Rafá. Qual o nome? Não ouvi. Qual o nome? Opa, que legal. Qual o nome? O desgraçado gerou quem? O meu nome é Rafael. Você sabe qual é o significado do meu nome? El é um radical de Deus, e El é Deus. Rafa é cura. Quem é que o desgraçado gerou? Cura, porque é só Rafa, não é Rafael. O desgraçado gerou quem? Porque Berias está me ensinando que apesar do meu pai não ter sabido lidar com a dor que viveu, eu não posso transferir a dor que o meu pai transferiu para mim, para alguém que eu estou gerando agora. Em mim termina esse legado de maldição da minha casa, e na minha casa não vai se repetir as histórias daqueles que vieram antes de mim. Eu não sei como foi a história da tua casa e nem a história da tua família, mas eu vim aqui profetizar que em você termina todo o legado de maldição da tua casa. Deus está entrando dentro da tua vida hoje, te fazendo entender que em você termina. Alguém está dizendo assim, venci. Quem venceu? O diabo. O diabo está dizendo, eu venci. Perverti o coração dos 9, eles se tornaram ladrões. Eu venci quando ele chamou o filho de desgraçado. O que ele não contava é que lá atrás Deus já tinha colocado a mão e tinha dito, vai ser grande. Então se Deus colocou a mão e disse vai ser grande, não tem nada que aconteça no percurso da história que altere o resultado final. Eu vim aqui dizer para alguém que Deus está intervindo na tua casa, mudando a tua mentalidade, entrando em você e dizendo, em você eu começo um novo tempo para a tua casa, em você eu começo um novo tempo para a tua família, em você eu restauro a tua vida. E ele diz, o meu nome, Rafa, cura. Eu vim aqui profetizar que hoje Deus está entrando com cura na tua.
A cura gera, você sabe o que significa Ladã? Não. Deus organiza. O que Deus faz? Primeiro cura, depois, porque Deus não pode organizar uma casa sem antes curar ela. Primeiro Deus precisa curar a casa, para depois Ele colocar no lugar tudo que está fora do lugar. Olha como os nomes são sugestivos e proféticos. Ladã gera Elisama. Gera quem? Elisama, você sabe, né? Não, te ajudo, Deus ouve. Então olha como é que está a ordem do nascimento. O desgraçado gerou a cura gerou organização, organização gerou Deus ouve. Então a casa que era doente está sendo curada, organizada e ouvida. Agora me ajuda, porque vai estreitar um pouquinho, mas eu preciso falar. A lei dizia que a gente deveria entregar a oferta, e a lei dizia olho por olho e dente por dente. Pisou, pisa, matou, mata, e assim que a lei funcionava. Jesus veio para elevar o padrão de culto, porque oferta faz parte do culto. Em Mateus 5, Jesus vai falar de um negócio muito legal. Eu não sei se você vai pegar o que eu vou te falar, mas eu preciso lhe falar, que é sobre culto e sobre comunhão. E qual é a ideia do culto e comunhão? Ele vai dizer assim, ó, se vieres ao altar oferecer o teu sacrifício de oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o teu, deixa a oferta, volta no teu, se conserta com ele, depois vem, porque a gente vive uma geração boa de culto, mas ruim de relacionamento. E Jesus está dizendo que o próximo é maior do que o culto. Você se preocupou em vir na minha casa e entregar no altar, mas eu não recebo a oferta de quem não vive em comunhão em casa. Então primeiro é a comunhão, depois é o culto. Ele está dizendo, primeiro é o próximo, depois é o altar. Então a gente vive uma realidade de igreja, de gente boa de culto, só é ruim de relacionamento, porque tem dificuldade de liberar perdão, curte amargura, vive rancoroso, chateado, aborrecido. Mas qual é o problema, pastor? O problema é que quando eu me preocupo muito com o meu culto e esqueço da comunhão, meu culto é como o culto de Caim, que estava tão preocupado com a oferta que esqueceu da oferta e foi matar o irmão. Porque tem gente na igreja tão preocupada com o culto e com a forma de adorar, esquecendo da comunhão, que mata a gente que convive entre a gente. E Jesus está dizendo que Ele está elevando o padrão da comunhão, e o padrão da comunhão é deixa a oferta, vai até lá. Tem gente que está querendo que Deus salve, gente da casa dele que nem ele fala, nem ele conversa, e está achando que o que vai salvar ele é a oração, o que vai salvar ele é a demonstração de liberação, de perdão de alguém que conheceu a Deus e provou do Evangelho. E quem conheceu a Deus e provou do Evangelho já aprendeu há muito tempo que não tem razão. Gente que se vale da razão vive brigando por razões, mas nós aprendemos que não podemos fazer da nossa razão a certeza de Deus, e a única certeza que temos é que, como crente, da medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Então quem muito quer perdão, precisa muito aprender a perdoar, e o Espírito de Deus está falando para nós, casa doente é casa que não é ouvida. Por isso eu preciso curar, por isso eu preciso organizar, e depois eu preciso te ouvir. Mas para eu te ouvir, você precisa aprender a se relacionar. Comunhão. Viver em paz com o irmão é muito bom. A comunhão. Como é bom sentar à mesa e partir o pão. Você vem para a ceia, participa do corpo e diz que é o ensaio. Eu queria entender como é que tem crente que ainda diz para mim assim, não, o céu é grande, tem espaço para todo mundo. Você está com dificuldade de conviver com uma pessoa aqui que vai viver apenas 70 anos e está dizendo que tem estrutura para morar na eternidade com ela? Olhe para alguém com muito carinho e diga assim, libera. Vai fazer bem para você. Deus quer curar a tua casa. Deus quer organizar a tua vida. Deus quer ouvir tuas orações. Ele quer atender a tua casa. Aí Elisama gera Num, e Num gera quem? Josué, você sabe, não sabe? O que significa Josué? Quem lembra?
Deus salva. Opa, o que significa Josué? Porque quando alguém na casa entende o propósito pelo qual Deus o gerou, ele nunca vai transferir o que ele recebeu, ele sempre vai dar o que Deus lhe entregou. O desgraçado gerou cura, a cura gerou organização, a organização gerou casa ouvida, e a casa ouvida gerou... Porque quando Deus cura, Ele organiza, Ele ouve e salva. Eu vou te ajudar. Josué, filho de Num, pegou aqui? É o que está aqui? Então Crônicas é um livro que vai contar a genealogia e as origens das... Deus falou, vai ser grande, e Deus não errou. Quem é Josué? Lembra? É esse aí mesmo, lá de Josué 1:1. Que Deus aparece e fala para ele, confirmando o seu ministério, e dá para ele o conselho: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Quem é Josué? É esse aí, o sucessor do maior líder da história de Israel. Quem é Josué? É esse aí mesmo, que acreditou, deu 7 voltas, viu o muro cair, entrou na terra. Quem é Josué? O que venceu 33 reis e não perdeu nenhuma batalha? Quem é Josué? É aquele que faz uma linha quando o povo quer se perverter contra Deus, e ele olha para o povo e diz: quanto a vós eu não sei, mas eu e a minha serviremos ao Senhor. Quem é Josué? Quem é o pai do Josué? Josué, filho de Efraim, que vem da descendência do desgraçado. Quem que o desgraçado gerou? Gerou cura, organização, casa ouvida e salvação. Na casa do desgraçado nasceu o capitão de exército. Na casa do desgraçado nasceu um dos maiores conquistadores de Israel. Da casa do desgraçado nasceu o cara que foi espiar a terra e trouxe as boas novas da terra. Aquele que via diferente do que todo mundo via. Quando alguém falou: a terra tem gigante, ele falou: me dá a palavra, que tem gigante eu sei, mas eu vi cachos de uva que 2 homens não conseguiam carregar. Vocês focaram no gigante, eu vi o resultado da terra, vale a pena lutar para tomar ela. Eu não vou parar nem desistir por conta dos obstáculos, meu foco não estão neles, estão nos resultados. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém, eu não sei se tem gente para receber, que da casa do desgraçado nasceu conquistador, da casa do desgraçado nasceu capitão de exército, da casa do desgraçado nasceu um dos maiores conquistadores, da casa do desgraçado foi aquele que com a capa abriu o Jordão, da casa do desgraçado foi aquele que todos com Deus fizeram uma aliança para poder entrar na terra. Eu vim aqui profetizar que da casa que alguém olhou e disse: daí só sai fatalidade, daí só sai tragédia, daí só sai o que não presta. Deus decidiu olhar para essa casa e dizer: eu vou entrar nessa casa e mudar a história dessa família, e vou começar a gerar dentro deste ambiente de dor e de luto. Não sei como é que foi tua casa. Eu contei de manhã um pouco do que foi a minha, mas eu entendi que para viver o que Deus tem para mim, eu não posso me apegar a nada do que fizeram antes de mim. Eu não posso transferir para os meus filhos aquilo que me causou dor, que me gerou trauma e que me trouxe um processo de dor. Eu preciso aprender a entender que em mim acaba, em mim termina. Deus entrou na minha vida, e se Deus entrou na minha vida, daqui para frente a história vai ser diferente. Eu não aceito que se repita na minha casa as histórias que vivemos na casa enquanto eu estive dos meus pais. Eu quero que você creia naquilo que eu estou liberando para você aqui esta noite. Na tua casa não vai se repetir a história de ninguém da tua família. O meu Deus está escrevendo uma história nova para você. Eu vim aqui profetizar para alguém que Deus hoje está curando a tua casa, Deus hoje está organizando a tua vida, Deus hoje está ouvindo as tuas orações, Deus hoje está restaurando a comunhão da tua casa. Você vai procurar gente para restaurar o altar, você vai procurar gente para pedir perdão, você vai procurar gente para liberar o que está carregando há muito tempo e que não faz mais parte de você. Você vai lidar com gente que lhe causou dor e que lhe
lhe feriu, mas que você vai se livrar desta amargura para viver o processo do que Deus tem para a tua vida, porque Ele precisa ouvir as minhas orações, e a minha casa precisa ser salva, e a salvação não é para quem eu gosto, a salvação é para todos, e Ele tem um plano de salvação para a minha casa, para a minha vida.